Hello and welcome. I'm Kate Mackay, Associate Film Curator here at the Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive, and I'm delighted to welcome you to BAMPFA's Watch From Home conversation related to Gustavo Vinagre and Julia Katharine's I Remember the Crows and Julia Katharine's Tea for Two. We miss seeing you in our Barbara Osher Theater, but we're very happy that you found us here online. This conversation is part of our streaming spotlight, The New Brazilian Cinema, presented in conjunction with Film Quarterly's just-published dossier of the same name. All of the articles in the Winter 2020 issue will be available free online during the run of this series, and a thank you to UC Press for that. A big thank you to B. Ruby Rich and Joao Luis Vieira for inspiring the series, and to Rebecca Prime and Livia Perez for their help assembling screeners and articles for me to research the series. Thank you to Film Quarterly for supporting the talks that we're presenting, and I hope that you will check out all the films and conversations in the New Brazilian Cinema series at bampfa.org. Thank you to our co-sponsor, UC Berkeley's Center for Latin American Studies, and finally, a heartfelt thanks to our film series sponsors, Kathy and Gary Meyer, for their generous support of this series. We are very fortunate that both Gustavo Vinagre and Julia Katharine were able to join us to speak about the films in this program with Professor Nathaniel Wolfson, who is able to lead a wonderful conversation. Before I turn it over to the three of them, I'd like to say a few words of introduction. Director Gustavo Vinagre studied literature at the University of Sao Paulo and then studied screenwriting at the International Film School of San Antonio de los Baños in Cuba. Since graduating, he has written and directed for television, as well as making feature films, short fiction films, and documentaries. Three of these, The Care One Takes of the Care Others Must Take of Themselves, Catastrophe Film, as well as I Remember the Crows, feature performances by our other guest today, Julia Katharine. Actress and director Julia Katharine won the Best Supporting Actress Award at the Festival Guarniche in 2017 for The Care One Takes of the Care Others Must Take of Themselves. And for I Remember the Crows, she was awarded the Helena Iñez Prize at the 21st Tiradentes Film Festival. Her short film, Tea for Two, is the first film directed by a trans person to be commercially released in Brazilian cinemas. Nathaniel Wolfson is Assistant Professor of Spanish and Portuguese and affiliated faculty of the program in Critical Theory. He specializes in 20th and 21st century Brazilian literature with a focus on poetry and poetics, media studies, and critical theory. His research and teaching emphasizes comparative approaches, including exchanges between Latin America, the Lusophone world, Europe, and the United States, literary theory, visual art, the history of technology and media, and architecture and urban studies. So without further ado, I'll turn it over to them. Thank you very much to our three guests today, and I hope you enjoy our conversation. Thank you so much also, just before we start, to Kate and to the Pacific Film Archive for inviting me, and to Gustavo e Julia. É prazer enorme conversar com vocês. Prazer também. Muito bom. Ok, eu vejo que a gente está agora filmando já. Então, sim, queria agradecer a vocês pela oportunidade de conversar com vocês sobre estes filmes incríveis. Queria começar com uma pergunta. Maybe I'll say it in English to begin. I wanted to just start with a question about your collaboration. Just, I know that you have a history of collaborating that precedes Lembro Mais dos Corvos, and also Tea for Two. So if you could just say something about the nature of your collaboration, how it began. Queria começar com uma pergunta sobre a colaboração, e sei que vocês têm uma história de colaboração que antecede Lembro Mais dos Corvos.
Então, só para começar, se vocês pudessem descrever um pouco como começaram a trabalhar juntos. Okay. Do you want to start, Julia? Você Yes. começa? Okay. No, you. Okay, I start. Okay. Well, I met Julia. We used to work at Mix Brazil, which is like a festival, LGBTQ festival here in Brazil. Like 10 years ago, I was an intern and she was the secretary, and we met, and immediately I was really drawn to the way she talked about films and how many films she had watched. I was studying literature back then, but I wanted to study cinema, so I was really impressed with her. And then I went abroad to Cuba, studying cinema there. And then we kind of lost contact in that time. But when I came back to Brazil, I found her again on Facebook. And then she started acting in some of my short films. I think we did 3 short films together. And then I started realizing that she had like this really amazing way of telling stories. I started helping her in a documentary she was developing, and I saw her telling the same life story she used to tell me before to some of the other people that were involved in this documentary she was developing. And then I figured, like, she always had like this power to make me feel interested in the same stories. And that was how, like, I decided that we needed just like a camera and one night and her incredible stories and the way that she talks. I think the film is pretty much about that. And yeah, I think that's how it started. And I hear my tenho gatinhas que estão jogando, não posso fazer nada. Silas entra na câmera. Mas obrigado pela resposta. I think in the film, there's such an interesting dynamic between you two, right? So I wanted to ask you about how you created, or what were you hoping to create out of that collaboration in the film. Obviously, Gustavo, you're not in the film, you're behind the camera, but you guys are engaging in conversation. And for Julia, I wondered what you were trying to get at in terms of creating a relationship between you two in the film. I noticed there are moments of great trust, but also vulnerability between you two. Então, se você pode falar um pouco sobre vocês brincaram com essa dinâmica de ser parceiros profissionais, mas no filme lembro mais dos Corvos. Bom, eu acho que eu comecei a entender melhor o que nós faríamos quando a câmera ligou. Então, eu entendi que seria uma conversa e que não teria muitas regras, assim, não seria uma conversa não seria uma conversa fake, né? Montada, seria mais assim, Júlia, fala. E eu fiquei muito livre para isso. Mas em algum momento eu senti que eu poderia ficar muito exposta, e aí a minha decisão foi que nós pudéssemos, uma decisão que nós tomamos juntos, foi que a gente pudesse criar algum artifício para que eu não me sentisse tão exposta. Então a gente foi criando alguns pontos ficcionais para que ficasse dúbio assim na cabeça das pessoas o que era exatamente aquilo.
se aquela conversa era real ou não. No começo, o Gustavo tinha pensado em me dar um outro nome para que eu pudesse, enfim, me sentir protegida de alguma forma, mas eu acho que seria outro filme, seria outra coisa, e aí a gente foi por esse caminho de me dar um pouco de conforto e tranquilidade usando esses pequenos artifícios que, na verdade, posteriormente não serviram muito para nada, porque eu acabei dizendo em todos os lugares em que eu pude falar sobre o filme que as histórias eram todas reais e que só aquilo realmente que nós criamos é que é ficcional. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, porque eu estou um pouco nervosa. I can add something to that. I think like Julia said, we were really worried that she would feel comfortable because she was also worried that many of the stories she would name real people like her family, and that what would that people think to be some way inside the film also. And that's why at the beginning we decided like to change her name, that she would like play a bit with fiction. And but at the end, when she came that night to shoot, it was a day that she had officially changed her name to Julia, and that gave her like self-confidence to be herself on screen. What we had as a script was like the order of the stories that to us were really important. But she was free to talk the stories the way she felt like it. And then I was just there like trying to push her back to the story we wanted if she changed subjects. But most of the time she was like free to improvise and do and say whatever she would like to. For us, it was more about the order. Like it was really important for us starting with the abuse she suffered in her childhood, because we didn't want that to define her as a character. We didn't want like the spectator to find that information as a surprise in the middle of a film or at the end of the film, and that information could like define her if it came like in the end. So we just wanted to start like with that heavy subject and then go through to all the other interests Julia has in life and all the other layers of her personality. And I think our relationship is really, we are like really intimate, but in the film, I think we tried also to give some space, because I knew we couldn't like act like best friends in front of the camera, because maybe she wouldn't tell the stories the way she always tells, because she knows I know the stories and that I listened to the stories several times. So I wanted also the camera to be a bit far from her, so that it would work almost as a stage, and that she could tell to the camera all the details. And because to me as a friend, maybe she wouldn't tell the details. I think that's very interesting. It brings up also a question that I wanted to, or a point that I wanted to bring up, which is about the theatricality of both the films, how they in some ways feel like theater, or they have an element of theater in them. One thing that came up that I wanted to bring up was something that I know that doesn't really have to do with the films, but I know that Julia, you have a practice, which is this
play that you do with bonecas, right? Bonecas Yes. Barbie dolls. Yeah. So I wanted to ask you just a little bit about that work that you're doing. And then maybe we can go back to the films, but it just seems like the question of the theatrical quality of the films reminds me of the fact that you, in an interview, I read that you said that that your stories come from this play that you've had with Yes. with Barbies. Uhum. Is it? Sim, eu desde muito nova, assim, muito antes de conhecer o cinema, eu gostava muito de Barbies, né? Eu me apaixonei por esse universo de bonecas. E aí eu me lembro que eu criava as histórias todas. Minha mãe dizia que eu tinha uma imaginação muito fértil e que as histórias todas que eu criava com as bonecas eram até preocupantes, porque ela sempre achava que eu estava um pouco fora da casinha, quase que ficando louca, por conta do quanto eu criava em cima delas, né? Do quanto aquilo me absorvia. E era uma zona de conforto para mim dentro dos abusos em que eu, enfim, estive envolvida. E aí eu sempre tentei com elas, de uma certa forma, criar essa zona de conforto e também essa zona de criação, né? Porque era o que me fazia não pensar nos abusos e nas coisas que eu vivenciava. Mas por conta da vida, eu fui deixando essas bonecas para trás e só retomei o meu contato com elas quando eu comecei a trabalhar com cinema, porque eu tinha como comprá-las, eu tinha como, enfim, colecionar. E foi uma coisa que eu guardei durante muito tempo como um segredo, tanto que eu não conto sobre as bonecas no Lembro Mais dos Corvos, né? É um assunto que eu não trago à tona e que na época me passou várias vezes pela cabeça de falar sobre isso, mas era uma coisa que eu tinha muita vergonha por conta do que, enfim, a minha mãe dizia e tal. Então, todas as histórias que eu via no cinema, eu posteriormente fui reproduzindo elas com as Barbies, com as bonecas. E também fui criando a partir daí, quando eu retomei o colecionismo. Então, tudo que eu crio, que eu escrevo, que eu imagino, passa por esse processo, em que eu tenho que primeiro estar ali com elas e brincando e criando. Eu tenho até um Instagram em que eu posto algumas fotos das bonecas e que eu coloco na legenda umas historinhas, né? E para mim é importante, porque eu sinto que toda a minha relação com o cinema e com essa coisa de criação tem muito a ver com a minha infância, com o que eu era. E eu não consigo me desconectar disso, sabe? É uma coisa que me interessa muito, assim. Eu sempre acho que eu só consigo criar a partir disso, a partir desse contato que eu tenho com a minha infância. Mas, enfim, parece estranho, parece um pouco esquisito até, mas eu não consigo criar de outra forma. Então, quando eu fiz o T42, eu acho que de alguma forma eu estava... porque eu falo no Corvus que eu queria muito fazer uma comédia romântica, por conta de não ter vivido grandes romances ou um grande romance na minha vida, mas também isso passa por outras mulheres transexuais, né, que vivem essa questão, porque nós não somos, né, naturalizadas dentro da sociedade. Então, quando eu falei que eu queria fazer uma comédia romântica, eu realmente queria, mas eu sinto que eu ainda estou dentro de um universo que me interessa muito, que é esse universo dramático, muito teatral, com muitas questões que enfim, me atravessam. E aí eu acho que o cinema,
americano, norte-americano dos anos 50, 40, Tennessee Williams, essas coisas todas me inspiram também. Às vezes eu estou ali brincando com as minhas bonecas e eu começo a criar histórias que eu falo, gente, como assim? São histórias que não ornam, né? Não, são universos muito mais adultos do que esses das bonecas. Mas eu acho bonito, eu gosto. And I think the film, I Remember the Crows, also like tries to follow like this development of the character, like beginning at her childhood and ending the film like in a promise of director, and how she likes changed from being the subject to start filming herself, and then she films the sun rising, but also she films T42, which is the film like she mentions in I Remember the Crows, and then right after she won a funding here in São Paulo, and she was able to do that film. So I think it's about also that process of being a cinephile, but always like watching all these references in her life throughout the film, but then started like having control of her narrative by the end. And it was really good to watch both of the films together, because when I Remember the Crows was released here in Brazil, we managed to make T42 go with it. So like T42 would open or maybe end sessions here in Brazil, and Julia was like the first trans filmmaker to have a film like commercially distributed in cinemas here. Julia, the role of cinematic references for you and old Hollywood is really fascinating. And I wonder if, and this seems like it has provided in your childhood a kind of refuge in some way. Yes. From everyday life, being able to enter into the world of cinema, and especially old cinema and these kind of great works of cinema. But it's also very interesting because you, of course, are doing something that challenges so many of the norms, being Julia trans, in these works that engage with these traditions. So I'm just very curious about this, your ability to kind of draw on this tradition, but also challenge some of the conventions, the limitations of studio Hollywood. And I wonder also if, now that you're a filmmaker as well as an actress, does cinema continue to be a refuge for you, or have those dynamics changed for you as a viewer? Bom, eu acho que o cinema ele deixou de ser um refúgio para mim e se tornou mais um trabalho, sabe? Algo que uma profissão. E eu só me dei conta disso depois que o Corvus e o T42 foram lançados aqui no Brasil, nos cinemas. Eu ainda gosto muito de cinema, me interesso muito por filmes que são lançados, mas eu não tenho o mesmo interesse que eu tinha antes. Eu sinto que antes eu tinha uma necessidade emocional muito grande de assisti-los para que eu pudesse sair da minha realidade, né? Era realmente um lugar onde eu, enfim, me sentia segura.
Eu tenho que dizer que eu assisto e reassisto praticamente todos os filmes que eu vi na minha infância e eu tenho esse mau hábito. Eu estou muito mais presa aos filmes que eu assisti na minha infância e que foram feitos nos anos 50, 60, 40, 30, do que, sabe, produções mais recentes. E eu tenho uma relação de amor mesmo por esses filmes. Quando eu os assisto, é como se o mundo parasse para mim e eu ficasse ali aquelas 2 horas dentro. E eu vou entendendo melhor os filmes, reassistindo eles e descobrindo novas camadas, coisas que eu não havia percebido. E eu sempre eu me lembro que quando eu assisti a Rosa Púrpura do Cairo, eu me sentia muito a Cecília. Eu falava, meu Deus, esse filme me representa muito, porque é exatamente como eu me sentia, assim, dentro de um universo muito opressor, muito difícil, e o cinema era a minha grande válvula de escape. Sendo uma mulher trans, eu sinto que durante muitos anos eu acreditei que o cinema não seria possível para mim como artista, né? Como uma realizadora, como uma roteirista, como uma atriz. Eu não me considero uma atriz porque, enfim, acho que atriz é uma palavra que eu tenho, pela qual eu tenho muito respeito e acho que a atriz é a Katharine Hepburn, é a Jessica Lange, é a Bette Davis. E aí eu acho que por muitos anos assim, eu não acreditei que eu pudesse fazer cinema por conta da minha transexualidade. Quando as coisas começaram a mudar, a gente viu esse mundo se abrindo, né, para outros gêneros e para outras vivências, eu fui me tornando mais confiante, acreditando mais que fosse possível ser uma realizadora, uma cineasta. Mas o Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo. Então, estar viva aos 43 anos e fazendo cinema, eu acabei de fazer 2 curtas-metragens no ano passado, né, em 2020. Então, eu me sinto muito privilegiado, mas eu sinto que ainda é um processo que está muito lento, ainda somos muito poucas mulheres trans, né, trabalhando com cinema no Brasil, muito poucas. Então isso é uma coisa que me preocupa. Eu sempre fico pensando e sugerindo para que a sociedade que faz parte dessa bolha, que é a bolha do cinema, para que ela comece a pensar em como, já que o nosso governo não nos dá apoio nenhum, em como nós poderíamos organizar formas para que as pessoas trans tivessem acesso à cultura, a esse universo do cinema, como também pode ser do teatro, da música, enfim, porque nós não temos acesso mesmo, assim. E não é vitimismo, é uma realidade, assim. Não existe como uma mulher trans que vive da prostituição escolher entre ganhar o seu pão, né, trabalhar todas as noites ou ir para a faculdade, ou ir estudar, porque uma coisa ou outra. Então, eu sempre fico pensando que para mim, é um orgulho muito grande ter sido a primeira mulher trans a ter tido um filme em circuito nacional aqui no Brasil, mas também é uma vergonha, porque isso aconteceu em 2018, sendo que poderia ter acontecido muito antes. Sim, a questão do trabalho e a falta de trabalho é muito presente nos filmes também. Você tem em Teen for Two uma atriz, Isabel, que não consegue. Uhum. Eu falo
da falta de trabalho, né? E também a Silvia também, acho que ela fala que não tem mais amigos, mulher, carreira, acho, né? Então, é um temático, né, para você. Porque depois de uma certa idade, parece que não existe mais um lugar para essas mulheres, né? É como se elas começassem a desaparecer, assim, sabe? A existência delas começasse a não ter importância, porque uma coisa que eu tenho reparado muito é que se escreve muitos roteiros, se fazem muitos filmes sobre mulheres muito jovens, sobre um universo em que, sei lá, você é uma menina entrando na faculdade, ou você é uma garota de 20 e poucos anos descobrindo o amor, se casando, sendo uma policial, enfim, whatever. Tem muitas histórias que são protagonizadas por mulheres com menos de 30. E aí eu fico sempre muito preocupada com isso, porque as mulheres que eu conheço com mais de 40 anos são mulheres muito incríveis e muito potentes e que vivem uma vida plena. Elas não são apenas mães ou mulheres maduras, experientes, e, enfim. Elas são mulheres que têm muito a oferecer e histórias muito incríveis e que são mulheres que também precisam ser vistas como mulheres que causam desejo e que vivem a sua sexualidade, né? E a minha preocupação, eu acho que uma coisa que eu quis falar no Fortune também era sobre isso, na personagem da Isabel, que é o fato de que tem muitas atrizes com mais de 30 e poucos anos que passam muito tempo sem trabalho porque simplesmente não existe mercado para elas. E quando existe, é algo muito aquém do talento delas e do que elas almejam como artistas. Então, é muito complicado. E é um tema que me interessa, eu sempre me interesso muito por esse universo. Todos os roteiros que eu tenho desenvolvido são sempre sobre atores, atrizes, é sempre dentro desse universo, dessa esfera. Eu nunca escrevo sobre algo que fuja disso, porque é o assunto que mais me interessa. It's so interesting to hear you reflect on yourself as an actress in a kind of tentative way, because as a viewer, your performance is extremely charismatic and just really fascinating, the way that you sort of manage to convey emotion and tell stories through your face and through your body. And it seems like there's been so much training of some kind. I know that you talk about how you didn't go to school for acting, but there seems to be so much depth. And for Gustavo, I wanted to ask you about what it was like to direct Julia, in the sense of considering her an actress. I mean, you've collaborated a lot, but what is that experience like for you? Since the three short films we did first, they were all fiction. And I was just reconnecting in the first one with Julia after these years I was abroad. And at first she was a bit insecure and shy, but it was always like a really collaborative way of working. We would rehearse and we would talk about the script, and I would like try to bring all the actors together to make them like feel comfortable and to make Julia also feel more self-confident being an actor, because all the other actors were like supposedly like professional actors and she wasn't. But she was always like really kind and open to be there, and I always thought she was like an amazing actress. I think she has it in her, and I think she's been studying to be an actress since she was a little girl, in a way like self-taught.
and by watching other like great actresses. And I think she is a really clever actress. I think, and I remember The Crows. She's really aware of her audience and to whom she's speaking to. Like, she's not speaking to me. She's like telling a story to a huge audience. I think if she would be like just talking to me, she would do that in a really different way. And I think she knows how to make like the audience engage with her. And that's a really good quality for an actress. Thank you. Go ahead, Julia. Queria dizer alguma coisa? Não. Ok. Eu queria... Gustavo mencionou algo sobre criar um espaço confortável, que dá para se expor. E queria perguntar sobre esta metáfora de tea for two, or beber chá, e que acontece em ambos filmes, né? There are moments where you have almost a tea ritual of some kind. Lembro Mais dos Corvos, where you dress in traditional clothing, and in Tea for Two, tea comes up, and there's a question of tea versus coffee. And I just wanted to ask you about if drinking tea as a kind of social experience or collective experience resonates for you, or where it came from, this tea drinking. Bom, eu sempre fui muito de tomar café. Sempre amei café. E aí, quando eu morei no Japão, eu saí do Brasil, eu trabalhava na noite, enfim, tinha uma vida muito agitada, trabalhando em nightclubs, na chapelaria dessas boates, e às vezes como door. E aí, ainda sou a mulher do café, então para mim café é tudo, é o que me mantém de pé. E lá no Japão eu descobri o chá, uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, nunca tinha parado para entender, para experimentar. E aí no Japão eu me lembro muito de situações em que as mulheres se reuniam e em que o chá era servido e havia todo um ritual e toda uma situação de... Isso me chamava muita atenção, eu achava muito bonito. E eu queria muito, quando eu fui para o Japão, conhecer todas as experiências que o meu pai viveu lá. Eu queria muito conhecer profundamente a sociedade japonesa de alguma maneira. Então, eu fiquei com essa história do chá na cabeça, né? Essa coisa de que o chá é um momento em que as pessoas se reúnem, que se apaziguam e que baixam a guarda e tudo fica muito calmo, diferente, né, de outras situações em que eu vivi. E aí eu também gosto muito de uma música, o Tea for Two, que eu ouvia desde criança e que eu tinha visto a Drew Barrymore no filme Grey Gardens, que eu amo Grey Gardens, o documentário e o filme da HBO, e aí aquilo ficou na minha cabeça, porque já era uma música que eu amava muito. Então, é isso, assim, todos os filmes que eu tenho feito têm os títulos em inglês, justamente como uma espécie de brincadeira, homenagem, pelo fato do cinema norte-americano ser a minha primeira referência, né? O meu primeiro amor, assim. Na minha fase adolescente para adulta, eu fui descobrindo cinema japonês, cinema italiano, cinema francês, mas nenhum deles mexia comigo como o cinema norte-americano, entende? Então eu ficava assistindo aqueles filmes
tem um filme com a Barbara Stanwyck que chama Sorry, Wrong Number. Eu falava, como que o filme tem esse título que eu achava muito maluco. E aí eu fui me apaixonando, prestando muita atenção nos títulos dos filmes norte-americanos e tal. E o T-for Two é isso, assim, eu queria muito colocar ali também, de alguma forma, uma situação que eu vivenciei no Japão, que foi uma conversa, e que tinha essa... Não sei, eu fico me autorreferenciando o tempo todo e misturando isso com os filmes norte-americanos que eu assisto, com as coisas que povoam a minha cabeça. And I think that sea scene, I remember the crows, is also like one of the small things that always knew that this film was all based on her speak and the power of her speak. And we didn't know if it was going to be a feature or a short film. I always believed it could be a feature, but we weren't sure. And it was all about, like, I wanted to give like this feeling to the audience of just being in a room with this woman, talking to her and having a drink with her. And to me, that was really important because we were placing like this trans woman in a really domestic environment that usually they are not associated with. And to me, like the tea scene were one of like the small changes we did, like to change a bit like the view, not to the film, not only be like the same thing, Julia speaking and speaking, like there's the scene where she starts looking herself in the mirror, the scene where she's like making the tea or playing with the bird. And to me, like the tea is planted as like a foreigner like situation that we wanted to come back later in the film when she asks me about am I fetishizing her, if it's a fetish to look at her dress in a kimono. And to me and to Julia, that scene was really important because we wanted like the audience to question itself. Why am I watching this? So it was like just also a way to make fun a bit of cinema, and because it's all fake at the end, like not fake. I mean, there are, as I said, this film is really improvised, and she was always free to say whatever she wanted, but some phrases are really scripted, like the end that she would ask the camera to come to watch the sun, or when she questions me about the kimono. And I love this moment where she says, "Não vou mentir para você, Gustavo," right? Or there's moments where the question of honesty or falsity becomes very explicit in the film, and the viewer is made to question their own understanding. Mm-hmm. And with the tea, I remember one moment where you say that the tea is made by the crew and it's actually not very good. It's a very funny moment because you have this kind of there's the kind of whatever you the kind of associations you make with drinking tea are all of a sudden kind of flattened. Yeah. And there are some secrets also that we can share, like the apartment. It's not Julia's apartment. It's actually the apartment where I live in. And, what else?
the bird also, it's not a bird. And those were like small things that we planted to. I wanted to ask you about the bird, actually. Just a little background about Nuveen, how Nuveen is now. Oh, she's great. I adopted her. She's living with me for the last 3 years. No, 4 years almost. She's doing great. I don't like her. Not Se esta mistura de fato e ficção e autoficção como gênero para si, Gustavo, é uma coisa que você está sempre considerando no seu cinema. O documentário como gênero tem uma tradição no Brasil que é muito interessante também. E queria saber se você está dialogando com essa tradição brasileira do cinema documentário ou autoficção no cinema. Well, I'm a big fan of Coutinho, and I think his films are really amazing because they have like this really simple way. And to me, in Brazil nowadays, it's really important to make it simple because our cinema now with Bolsonaro is being like persecuted and we have no more fundings or. So to me, it's always, my creativity always comes from also a way of production. And that has to be simple because usually, not because I want, but usually we don't have money to make the films. So they are always like, I try always to set them in a really simple environment with one location or maybe 2 or 3 locations and set like a really precise amount of time to shoot it. And through that, like I can create everything based on the production. And I mean, and I love Coutinho and the way that he makes film about faces of people and about like the power and the strength of the way that they speak. To me is like a huge inspiration. And but I think the difference between what I do and what he does is because I'm really near my characters. The people I film are usually my friends or people that I really admire as artists. I have my first short film is called Film for a Blind Poet, which is about Glauco Matoso, which is a really great poet here from Brazil. And so for being that near of my characters, I really like to bring them in the creation of the film. Like, how would they want to be represented, and how can I access their dreams or desires? I always say that I like to use like dreams, desires, fetishes as archive. It's an immaterial archive that every person has, and that we can use it as archive for documentary. And Coutinho had like a really different way of working. He never met the characters. He would only meet the characters the day he would interview them. Like he had like assistants that would like do research first and meet the characters, but the day of the shooting was the day that he would meet that characters for the first time, because he believed that in the freshness of the first encounter, and that people never tell the same story the same way after
if the person would know that he knows the story, it would tell in a different way. And I think that's the point where like we are not that connected, because I believe that we can find really interesting things like in repeating stories and being connected with the character and asking them like, how are we gonna tell this that you already told me? How are we gonna do it again? And also, how can we transform that into image? Certainly the difference that you bring up in terms of creating intimacy, I think, with your characters and actors seems so much more important today in today's world, where there is so much of the place of the arts, in particular, the representation of trans women and LGBTQ individuals in Brazil is increasingly in peril. So I kind of wanted to ask you, Julia, I read in an interview, the one that just came out with Film Quarterly, I believe it was in that interview where you talked about the difficulties of this moment, and this potential necessity for a hiato, a hiatus no progresso na representação de mulheres trans no espaço de cinema. Parece que nos últimos anos tinha progresso, né, de mudanças ocorridas na esfera da representação fílmica no Brasil nas últimas décadas, né? Com programas em muitas partes do país, cultura viva, pontos de cultura, uma nova geografia do cinema. Mas recentemente tem tantos cortes e a situação é cada vez mais difícil. Então, como você está sobrevivendo neste momento no cinema? Você falou que no ano passado conseguiu filmar 2 filmes. Quais são as condições? Então, eu fiz um curta para o IMS, para o Instituto Moreira Salles, em que eles me deram uma ajuda de custo. Então, eu não fui remunerada e não tive orçamento para fazer o filme. Eles falaram, faz o filme com celular e a gente dá uma ajuda de custo. No SESC, que o Gustavo também fez um curta o ano passado lá, é um programa chamado SESC Convida, e aí a gente, cada um de nós, parece que foi um edital, né, Gus? E aí nós fomos contemplados e cada um fez o seu curta, né? E também havia uma ajuda de custo que não era nenhum valor assim que pudesse, por exemplo, manter uma pessoa durante um mês, né? Pagando suas contas e vivendo a sua vida. Eu sinto que hoje nós estamos num lugar muito ruim. Ninguém está trabalhando, está todo mundo parado. O governo não apoia nenhuma iniciativa pró-cultura. Então, tudo que nós temos feito é esperar e esperar, e temos feito filmes e pensado em cinema de uma forma muito artesanal, com muita precariedade. Porém, eu acho que isso tudo é muito importante que continue a ser feito, que ninguém pare, que ninguém desista, porque futuramente, quando olharmos para trás, todo esse material que contém essa precariedade técnica, que contém todas essas questões que diferenciam esses filmes dos que foram feitos anteriormente,
ou que serão feitos posteriormente, elas são um retrato de uma época, elas são um registro de um período histórico e elas serão lidas e assistidas e percebidas como um produto de uma cultura dentro de um panorama caótico, entende? De um mundo que estava praticamente se desmanchando. Então, eu tenho participado muito de júri, eu tenho feito muito júri para festivais de cinema aqui no Brasil, e através desse dinheiro, que são festivais que acontecem esporadicamente, em épocas diferentes, é através desse dinheiro que eu tenho tentado sobreviver, né? Que eu tenho pagado as minhas contas e tal. Quando eu falo para vocês que o cinema se tornou para mim um trabalho a partir do Corvus, né? A partir de quando o Corvus estreou nos cinemas, e eu deixei de ver o cinema só como uma grande paixão, mas eu entendi que era a minha profissão também, eu tenho me empenhado muito para trabalhar em cinema, com o cinema. Independente de ser um trabalho como júri, como consultora de roteiro, que tem aparecido bastante, algumas propostas para mim, mas a maioria também é não remunerada. E aí, para mim, isso é legal, é o que eu quero fazer da minha vida, assim, é o que eu escolhi. E eu acho importante não abrir mão pelo fato de que eu e muito poucas mulheres trans estamos nesse lugar, né? Então, se nós desistirmos, esse lugar fica desocupado. Então, não haverão mais mulheres trans fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo. E aí a gente vai esperar mais 20, 30 anos para que outras mulheres trans apareçam e retomem de onde a gente parou. Eu acho que não é por aí. Eu acho que é importante a gente naturalizar os nossos corpos através do nosso trabalho. Eu não quero naturalizar o meu corpo de outra forma. Eu acho que uma das formas em que eu posso efetivamente mudar a cabeça da sociedade heteronormativa cis é justamente dizendo para elas, olha, eu sou igual a vocês. Nada nos diferencia. A minha arte não me diferencia, não me torna diferente, sabe? Eu acho que somos todos seres humanos, né? Tudo que a gente faz não tem muita diferença. O cinema que eu faço é um cinema muito cheio de referências, é quase que uma colagem de tudo que eu já assisti na minha vida e que eu vou escolhendo as melhores partes ou algumas coisas e tentando fazer um mix, um blend disso. Agora, o que eu fico muito preocupada é que eu sinto que não existe entre nós um diálogo para que a gente possa pensar em outras soluções que não sejam apenas os editais e apenas esperar que o governo mude, porque isso pode demorar a acontecer, né? E a gente não tem nenhuma... Não é como nos Estados Unidos, que existe uma indústria de cinema e lá, existem outros caminhos. Aqui é tudo muito mais difícil, eu sinto. Posso estar falando uma grande bobagem, mas eu sinto que aqui para nós as coisas são muito mais complexas, mais difíceis. Eu, por exemplo, tenho, e nesse momento de quarentena, né, em que está todo mundo trancado em casa, eu tenho ocupado meu tempo com muita leitura, tentando absorver o máximo de conhecimento possível, estudando, para que eu possa apresentar, sei lá, daqui a uns 2 meses, algum projeto para outros amigos e para pessoas que produzem cinema, pensando nesse formato, assim, como nós podemos fazer esse cinema artesanal de uma forma que todo mundo sai ganhando, no sentido de que, tudo bem, a gente não tem grana, mas nós estamos produzindo um material que futuramente terá muita importância. É a história, a gente está, eu acho que um hiato, uma paralisação para que todo mundo meio que desanimar e desistir, para que, mas só depois do fim da pandemia ou da mudança dos governos as coisas mudem.
Isso eu acho muito complicado. Acho muito difícil, assim. E eu me coloco num lugar que eu não me sinto porta-voz de uma comunidade, da comunidade trans, por exemplo. Eu falo muito por mim e falo pelas que eu conheço, que são pessoas com as quais eu tenho contato. Eu não faço uma militância através de nenhuma organização, coisa assim. O que eu digo sempre precisamos dialogar para que a gente possa construir uma história que seja nossa. Eu falo de mulheres trans. Na filmografia brasileira, existem muitas poucas mulheres trans protagonizando filmes, sendo diretoras, roteiristas, é muito pouco. Então, se a gente pensar que o cinema tem mais de 100 anos, é um puta atraso, né? Enfim. Mas eu fico feliz que, pelo menos hoje, a maior bilheteria, uma das maiores bilheterias aí dos Estados Unidos foi feita por por duas mulheres trans, né? As irmãs Wachowski. Porque Matrix, apesar de elas assinarem como rapazes, já eram mulheres trans, não conscientes ou conscientes, mas já estavam ali. Então, para mim, assim, eu falo, é isso, são as mulheres nas quais eu me inspiro. Eu espero que a gente consiga ultrapassar esses problemas todos, esses preconceitos e essa crise mundial, porque é isso, a gente está vivendo um momento muito caótico em que tudo vai ser reconstruído e construído a partir de diálogo, de conversas, de entendimentos, de redes que a gente possa criar. É muito chato você... A gente tem tantas redes sociais para exibir as nossas vidas, para dizer quem somos, para mostrar o que nós comemos, o que nós vestimos, para onde nós viajamos, mas de que adianta se essas redes sociais não nos proporcionam um diálogo para que a gente possa construir em conjunto algo que seja muito potente, que seja muito bom para todos? Acho que é isso. Muito obrigado. Me parece que I think that I'm reminded of your Barbie dialogues on Instagram, because there are these kind of microcosms that you're creating where dialogue seems to be so important, and sort of limiting yourself to this repertoire of these figures seems to open up so many possibilities for imagining. It seems that what we have with social media is this proliferation, but the chaos doesn't seem to dissipate. Yeah, it's true. Thank you so much. I enjoyed so much our conversation. Foi prazer. Acho que vai ser ótimo para o público aqui ter a oportunidade de assistir esses filmes. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.